Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, tendo passado o dia de sábado, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamar Jesus. E partindo no primeiro dia da semana, de manhã cedo chegaram ao sepulcro, quando o sol já era nascido. Entretanto, iam dizendo entre si: quem nos há de remover a pedra da boca do sepulcro? Porém, quando repararam, viram removida a pedra, que era de fato muito grande. Tendo, pois, entrado no sepulcro, viram um jovem sentado do lado direito, coberto com um vestido branco, e ficaram assustadas. Mas ele disse-lhes: não temais, buscais a Jesus Nazareno, o crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. E depois, e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos fiéis, celebramos o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, e com esse domingo iniciamos a oitava pascal, a maior solenidade da Igreja. Uma palavra torna-se agora compreendida pelos fiéis, uma palavra que, se olharmos o Evangelho, da saída de Nazaré, da saída da Galileia até Jerusalém, Jesus sempre associa sua santa paixão com uma promessa da ressurreição. Olhemos para o Monte Tabor, quando Jesus escolhe Pedro, João e Tiago e os leva sobre a montanha e se transfigura. Jesus dá uma ordem: não contem nada disso a ninguém, até que eu tenha ressuscitado dos mortos. E eles pensavam: o que quer dizer ressuscitar dos mortos? Levantar-se dos mortos, sair dos mortos. O que pode significar esta palavra, esse alçar-se da morte? Depois, sempre no caminho, quando adverte que será entregue, que padecerá por nós, conclui dizendo que ressuscitará dos mortos. Esta palavra de Jesus passou desapercebida pelos apóstolos e não compreendida até este momento em que as santas mulheres, na madrugada deste domingo, vão para prestar um último serviço ao Mestre. Ao menos dar uma sepultura digna, conforme o costume hebreu, as ervas aromáticas, os perfumes, um último serviço ao Senhor. São José Maria Escrivá diz que Nosso Senhor foi um pouco mal educado na sua ressurreição. As mulheres prepararam tantas coisas e ele não as esperou. Não esperou para receber aquilo que as mulheres com tanto zelo, carinho haviam preparado. Mas foi uma falta de, digamos assim, de etiqueta necessária. Era preciso ressuscitar. Olhemos um detalhe. Maria Madalena vai, a mãe de Tiago e Salomé. Onde está Maria de Nazaré? Não deveria ser a mãe a primeira a correr para o sepulcro?
tendo depositado o corpo do filho no sepulcro às pressas, não devia ela ser a primeira a correr e a chorar sobre o túmulo? Não esta. Esta enfrentou a paixão com os olhos fixos na ressurreição. A mãe não está ali. E se olharmos a tradição iconográfica da igreja, veremos Jesus entrando na habitação de Maria e primeiro apresentando-se a ela. A mãe não vai ao sepulcro porque espera o ressuscitado. E está lá, aguardando a vinda dele no terceiro dia. As outras, estas discípulas, estas mulheres piedosas que seguiam o Senhor, ainda precisavam ver os sinais para crer. E nós também precisamos ver os sinais para crer. E toda esta oitava vai nos dispor os sinais da ressurreição. O primeiro sinal, um túmulo vazio. Um túmulo vazio e um anúncio angélico. Não está aqui. Ressuscitou, como ele vos disse. Já havia dito. Ressuscitou. Ide para a Galileia, lá o vereis. Depois veremos Pedro e João correndo ao túmulo. João chega primeiro que Pedro, não entra, só espia. Pedro chega depois, era mais velho, tinha mais dificuldade para correr. Ou João era mais adiantado no amor, chegou primeiro porque acreditou primeiro. João olha o túmulo vazio, o sudário e as faixas e dá testemunho da ressurreição, pois acreditou ao ver o sinal do túmulo vazio. Os outros apóstolos precisarão ver Jesus entrar no cenáculo, estando eles a portas fechadas, por medo das autoridades dos judeus. Jesus precisará se fazer ver. Dirá o seu grande shalom, o dom da paz, e eles passarão a crer. Por fim, concluiremos esta oitava com a profissão de fé de Tomé. Tomé precisou pôr o dedo na marca dos pregos, colocar a mão na fenda da lança e ver que um coração transpassado pela lança agora bate, está vivo. Tomé dirá a maior profissão de fé, meu Senhor e meu Deus, e arrancará do Mestre uma bem-aventurança para nós que viemos depois deles. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Este é o dom da fé da ressurreição. Olhemos alguns sinais. Primeiro, não existe um corpo no sepulcro. Não porque tenha sido roubado, e maldito seja quem espalha esta mentira, pois desde os tempos dos apóstolos, os pérfidos judeus, aqueles mesmos que não querem ser culpados pela morte do Senhor, espalharam tal mentira de que os discípulos roubaram o corpo. Não existe corpo. Não existe corpo no sepulcro, porque não tem morto. Está vivo. Primeiro sinal, túmulo vazio, inexistência de um cadáver. Segundo sinal, aquele que nos aparece fala, comunica-se,
manifesta-se, tem consciência de quem é o mesmo. É o mesmo que nasceu de Maria. É o mesmo que pregou o Evangelho. É o mesmo que foi crucificado. É o ressuscitado. Segundo sinal, o que Tomé nos arranca, as marcas da paixão. Não é um corpo diferente do corpo crucificado. Claro, ficaram as marcas que dão testemunho, aquelas que são importantes, suas tantas chagas. O coração bate de novo. Os açoites já não estão mais ali. Já não estão as marcas da coroa de espinhos, mas apenas as marcas das mãos, dos pés e do lado, que dão testemunho de que o mesmo corpo ressuscitado é o corpo crucificado e não outro. Segundo o outro sinal, andando chamando os apóstolos à beira do mar, come peixe à vista deles, para mostrar que não é um fantasma, não é fruto de imaginação, nem uma realidade diferente daquele mesmo que caminhara com eles. Porém, não é uma simples reanimação. Jesus, peregrino, precisava de dias, precisava atravessar longos caminhos para ir da Galileia à Judéia. Jesus ressuscitado entra a portas fechadas. Ao mesmo instante que está na Judéia, já está na Galileia. Está em Jerusalém falando com os apóstolos e faz-se caminhante com aqueles que vão a Emaús, para que voltem para Jerusalém, para junto da igreja dos apóstolos. O tempo e o espaço não detêm o ressuscitado. Está acima do tempo e do espaço. Estes tornam-se subordinados à sua vontade. Por que digo isso, caríssimos, e nesta oitava meditaremos sinal por sinal da ressurreição, e durante todo esse tempo pascal insistiremos em todos os testemunhos. E quanto maior a variedade dos testemunhos, maior a certeza de sua autenticidade. Não são uma cópia um do outro. E se pararmos para analisar os evangelhos, analisar a carta dos apóstolos, veremos sinais diferentes. Mateus diz que um terremoto aconteceu, que o anjo sentou-se sobre a pedra, que o anjo tinha a face como de um relâmpago e as vestes cândidas. Marcos hoje nos disse que o anjo estava dentro do sepulcro, sentado do lado. Isto mostra que não existe um autor que tenha escrito os relatos e depois feito cópias, e que não foi uma mera decoração de um texto ou de uma história, como quando contamos para as crianças histórias. A ressurreição não é um conto de fadas. Não é uma história, uma historinha. É um relato que justamente na sua diversidade e nos acentos variados que cada um dos testemunhas dá, comprova a sua veracidade, sua autenticidade. Mostra que não vem de uma única mente, de um autor imaginário, mas é um fato real. Um fato real e transmitido com respeito, com veneração, com adoração.
A ressurreição dos mortos é a resposta que o Senhor nos dá à nossa esperança. A nossa esperança de imortalidade, a nossa esperança de saúde, a nossa esperança de vida eterna, a nossa esperança de santidade. O ressuscitado é a verdade mais absoluta que existe na criação e que dá sentido a todo o criado e que mostra que carne tão frágil quanto a nossa, que um corpo formado por elementos tão terrenos, não é destinado a apodrecer num sepulcro e desaparecer, mas que o Senhor nos fez para si, para a vida, para a eternidade. Não existe outra verdade além da ressurreição. Não existem reencarnações. Não existe passagem de planos, de estratosferas e etc. Isto é uma mera enrolação de uma filosofia, pois no fim termina no vazio e no nada. Existe um só Deus, um só Redentor, Jesus Cristo, uma só promessa de Deus, ressuscitar-nos para a vida eterna. A ressurreição não é algo espiritual, simbólico. Triste pensar e ver que hoje em muitos meios católicos se trata da ressurreição como um ânimo novo, uma alegria nova, um bem-estar. Como se a ressurreição fosse uma concepção intelectual ou de estado de consciência e de mente. Não é só isso, de forma alguma. Às vezes até algumas freiras vêm nos falando: a ressurreição acontece em nós. Não, a ressurreição vai acontecer em nós quando o Senhor nos chamar do sepulcro, do pó. Não importa se fomos martirizados como São Lourenço, queimados, não importa se os nossos corpos foram destruídos, o Senhor pode nos fazer erguer do pó da terra e nos fará ser quem somos. Nos fará ser quem somos. Recomporá o nosso corpo e o glorificará com seu poder. A ressurreição é vida eterna a partir de quem somos. Não é alteração de consciência. Isso explica que tanta freira está morrendo e deixando suas congregações vazias, porque uma vez que não se crê na ressurreição, que não se professa mais a fé da igreja, lamento, caríssimos, mas o Espírito Santo não está aberto à negociação. Quem não o serve, seca e morre. Quem o serve, brota, toma fôlego, vida, folhagem e floresce, pois ele é o garantidor de todos os carismas e de todas as graças, desde que sejam a serviço de Cristo. Que o Senhor nos dê a firme certeza de que ressuscitaremos dos mortos e teremos a vida eterna, como professamos no Santo Credo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.